Isso. Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus. Boa noite, queridos. Quem está feliz está nesse lugar aí. Glória a Deus, né, meu irmão? Dá um sorriso para a pessoa que está do seu lado. Diga para ela assim, boa noite. Não, irmão, fala direito, assim você assusta. Diga para ela, boa noite. Isso. Diga assim, é uma alegria enorme ter você aqui. Glória a Deus. Querido, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 15. Evangelho de João, capítulo de número 15. Nós vamos ler o versículo 1. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga espera aí. Eu espero, vamos? Então corre. João capítulo 15, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Versículo 2: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vai comigo para o versículo 5. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vou repetir o que Jesus terminou dizendo. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Deixa a tua Bíblia aberta, feche teus olhos, vamos orar nesse momento. Pai, eu te agradeço pela oportunidade que nós temos em estar na tua casa, engrandecer o teu nome. E nessa hora, Senhor, eu me coloco debaixo da tua graça e da tua misericórdia, para que o Senhor me use como canal do teu fluir nesse lugar. Senhor, aquele que entrou abatido, cansado, receba o renovo da parte do Senhor. Aquele que precisa de uma palavra, que ela venha de encontro ao coração dessa pessoa. E que ninguém saia daqui sem ser tocado pelo Senhor. Em nome de Jesus, nos dá a alegria, a força para enfrentarmos a semana, os dias maus que têm surgido no nosso caminho. Fala conosco, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Querido, eu pedi a Deus uma palavra para trazer para o seu coração. E o tema da minha palavra hoje é esmagado. É um tema forte, né? E eu escolhi esse texto porque a própria Bíblia nos faz uma comparação. Ela fala a respeito da gente como se nós fôssemos galhos de uma árvore, e não é qualquer árvore. Ela fala a respeito de uma videira, hoje a gente conhece como parreira, a árvore que tem o fruto da uva. E quando eu estava estudando sobre esse tema, Deus me levou a algumas reflexões, e eu me lembrei de uma história da minha vida. Eu me lembrei quando eu me tornei pai. E quando eu cheguei no hospital, na verdade eu assisti o parto, mas depois eu saí e eu cheguei lá no berçário, e aquele lindão ali que está tocando o teclado ali, ó. Olha que coisa mais linda. Hoje ele veio de irmão gêmeo comigo, hoje a gente combinou. Não, irmão, a gente não combinou não. É só o transimento de pensação. E aí, quando eu cheguei no berçário, que eu olhei pelo vidro, e eu olhei para ele, e a mulher que estava lá no berçário, ela disse que eu podia entrar, e eu peguei o meu filho nos braços pela primeira vez. Então, a primeira coisa que me deu foi um temor enorme, faltou força nas pernas. E eu fiquei ali paralisado, olhando e pensando assim, rapaz, cadê o manual de instrução desse menino? Ele come que horas? Como é que a gente dá banho nisso? É a prova d'água, não é? A gente fica meio aterrorizado.
Mas por um instante aquilo passou e eu sentei com ele e eu comecei a escrever uma história para o meu filho. Eu comecei a pensar em várias coisas e eu comecei a falar para ele. E eu me lembro dele olhando para mim com os olhos acinzentados, porque ele tinha um olho cinza quando nasceu. E ele olhava para mim como se estivesse entendendo tudo. E eu falava para ele assim, ninguém viu, claro, né, irmão? Porque senão ia pensar que eu era doido. E eu disse para ele assim, você vai ser um grande homem. Você vai conseguir realizar coisas que eu nunca consegui e nem vou conseguir realizar na minha vida. Você vai ser extraordinário. E eu comecei a desenhar uma história para ele. E eu queria falar sobre isso hoje porque a gente tem o costume de desenhar as nossas histórias. Mesmo que indiretamente, mesmo que você não pare um instante na sua vida para fazer isso, o fato é que em algum momento você planejou algo para poder executar. E você pensou nisso da melhor forma possível. Eu vou fazer isso, eu vou estudar isso, depois eu vou conseguir fazer isso. Só que a gente planeja essas coisas sem pensar no que pode dar errado. A gente faz todo o planejamento, mas não pensa nos percalços que a gente vai ter no caminho, nas coisas que vão mudar o nosso percurso, que vão fazer a gente dar uma volta enorme para poder atingir o objetivo que a gente queria atingir. Eu vi uma frase faz tempo e eu fiquei pensando muito nela. E ela dizia assim, que o inesperado é o que muda as nossas vidas. Na verdade, o fato é que várias das situações em que a gente precisa vencer, várias das coisas que nós passamos, elas se deram de forma inesperada e a gente precisou aprender a lidar com essas situações. E por que eu estou falando isso para você? Porque, queridos, quando a Bíblia fala a respeito da nossa condição, Jesus ele começa a fazer uma explicação e ele começa a dizer assim, imagine que nós somos uma árvore, no português claro é isso, e vocês são galhos dessa árvore, e eu programei vocês para vocês darem frutos. Eu fiz vocês para vocês darem frutos. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Você foi gerado, você foi criado com um propósito: dar frutos. Pastor, o que seriam esses frutos? Esses frutos seriam todas as realizações que você quer fazer na sua vida. Os frutos seriam exatamente tudo o que você queria, o que você planejou, que você tentou, que você de alguma forma idealizou. Tem gente que desde novinho já sabe o que quer ser quando crescer. Eu confesso a vocês que eu passei por várias situações. Primeira coisa, eu queria ser médico, até eu descobri que eu não podia ver sangue. E quando eu descobri que eu não podia ver sangue, aí eu entendi que eu não podia ser médico. Depois eu quis ser policial militar, mas aí o meu pai era policial militar, e eu disse, eu não quero essa vida aí não. E eu fui passando por várias situações, por várias coisas, e muitas delas me fizeram quem eu sou hoje. Mas em todas elas eu tive que aprender a lidar com o tempo. Eu tive que aprender a vencer as situações. É assim que a vida funciona. Você acorda e você é de alguma forma afrontado pela vida e você vai ter que aprender a lidar com isso. E sabe, o fato é que a maioria das vezes a gente consegue gerar os nossos frutos. A gente consegue fazer com que os frutos nasçam, fiquem bonitos. E quem hoje, com certeza, não tem algo que um dia planejou na sua vida. E mesmo que não seja tudo,
Mas deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Você tem alguma coisa que você queria muito, que você planejou por muito tempo, você conseguiu realizar? Quem conseguiu aqui? Levanta a mão só para eu ver aí. Ah, tá. Graças a Deus eu não estou sozinho, né? E o fato, irmãos, é que isso eu chamo a partir de agora, nessa palavra, de frutos. A gente lutou para ter os nossos frutos. A gente batalhou para conseguir os nossos frutos. A gente suou para conseguir os nossos frutos. E sabe de uma coisa? Quem colocou esse componente dentro de mim e de você, de correr atrás dos frutos, foi Deus. Foi Ele que fez a gente ter sonhos. Foi Ele que fez a gente ter ambições na nossa vida. E eu estou falando de coisas boas, claro. Foi Ele que fez com que a gente tivesse o desejo de dominar as coisas. Aliás, essa foi uma das primeiras ordens de Deus para o homem. Sujeite a terra e domine ela. Corra atrás. Vá atrás dos seus objetivos. Corra atrás e gere os seus frutos. Mas sabe de uma coisa? A nossa visão humana e limitada para no ponto em que a gente consegue ter os frutos. A nossa visão humana e limitada se contenta em ter os frutos e mostrar os frutos para os outros. Olha só, eu consegui realizar. Eu consegui chegar nesse lugar. Eu consegui isso daqui. Um dia eu saí com um homem muito rico e eu fui conhecer a fazenda dele. E ele começou a me mostrar tudo que ele conseguiu conquistar na vida dele. E todas as vezes que ele falava, os olhos dele brilhavam. Ele disse: eu saí do nada e eu consegui chegar aqui. Olha só. E eu olhava aquele aquela plantação de picanha. Você já viu uma plantação de picanha, irmão? Oh, coisa bonita de se ver. A gente chora emocionado. Um monte de boi correndo no pasto, uma fazenda enorme. Ele disse: eu sou um vencedor. Eu disse: cara, isso é o tipo de coisa que a gente não fala, né? A gente deixa que os outros falem, né? Eu sou um vencedor. Eu consegui. Ele se gloriava dos frutos. Com menos de 3 meses, eu vi esse mesmo homem numa cama de hospital, esperando um fígado. E todo o dinheiro dele não era capaz de providenciar o que ele mais precisava. E por que eu estou falando isso para você? Porque a gente se contenta em mostrar os nossos frutos. E essa é a visão do homem, mas não é a visão de Deus. E eu te digo que não é, porque Deus sabe que o fruto, se não for utilizado, ele só serve para cair podre no chão e não fazer mais absolutamente nada. E é por isso que Deus, quando resolve fazer uma obra na vida de um homem, de uma mulher, Ele começa a trabalhar através de processos. Fique atento ao que eu estou lhe falando. Deus começa a fazer processos. E nesses processos, Ele entende e sabe que o fruto não é o fim. A gente tem esses planos, a gente deseja ficar velho, ter uma casa boa, ter um carro bom, e pronto, é tudo que a gente quer. Ver os netos brincando na área. Mas escute, Deus, quando olha para mim e para você, Ele não permite que a nossa trajetória termine nos frutos, porque o fruto tem uma serventia. E quando a Bíblia fala a respeito de nós sermos parte de uma parreira, de uma árvore que dá uvas, essa comparação não foi feita de qualquer forma. Escute, quando Deus olha para uma árvore carregada de frutos, a gente olha e diz: aqui está bom para mim, pode parar aqui. Deus disse: não, agora é que eu vou começar a trabalhar na tua vida. Aí sabe o que Ele faz? A Bíblia diz que Ele é o agricultor. Sabe o que o agricultor faz quando a uva está pronta, irmão?
Alguém chuta para mim? Ele arranca. Quando as uvas estão lindas nos cachos, lá penduradas, a coisa mais linda, todo mundo passa, olha que coisa mais linda essas frutas aqui, que coisa mais bela. Aí o agricultor vem e arranca. E sabe de uma coisa? Para a árvore, isso é uma experiência terrível. Para a árvore, isso significa dor. Para a árvore, isso é algo catastrófico. Imagine, tente desenhar. Olha, eu não quero viajar nessa loucura. Viaja comigo nessa ideia. Imagine que você é uma árvore. Imagine que você está cheio de galhos, cheio de frutos, cheio de uvas. E o agricultor chegou perto de você. E ele não veio para olhar e para dizer, muito bem, que frutas bonitas. Olha, parabéns, viu? Você é um vencedor. Você conseguiu ficar cheio de frutos. Não. Ele está vendo, ele não precisa te elogiar. Quando ele chega perto de você e olha todas as frutas que você conquistou, ele diz, agora é o seguinte, eu não te dei isso para morrer aí podre. Eu te dei isso para que isso se torne algo muito maior do que você. E por que eu estou falando isso? Porque na maioria das vezes a gente não consegue entender os processos de Deus na nossa vida. Principalmente quando a parte do processo é a parte dolorida de arrancar os frutos. Imagine a cena comigo. Todos os frutos, tudo que você lutou para conquistar, para conseguir. Aí o agricultor vem e ele começa a puxar tudo, a arrancar tudo de mim, de você. E a gente então, na maioria das vezes, nessas horas, o que a gente faz? A gente vai para Deus e fala assim, Deus, por que o Senhor não me ama? Por que o Senhor me deu uma coisa para depois tirar? Por que o Senhor não gosta mais de mim? Quantos de nós já fez essa oração? Deus, por que o Senhor está com raiva de mim? O Senhor me deu uma coisa para depois me tirar isso. E eu quero que você entenda comigo que frutos precisam cumprir a sua função, assim como você cumpriu a sua função de dar o fruto. E sabe de uma coisa? O agricultor, na visão dele, sabe que o fruto da videira tem uma função, e a função é fazer um delicioso vinho. Só que para fazer o vinho, você pega o fruto e esmaga. Eu vim aqui nessa noite para falar para pessoas que estão passando por processos de esmagamento. Porque não é fácil. E às vezes a gente procura Deus, ou pede socorro para Ele, num processo que quem está fazendo na nossa vida é Ele. Porque em alguns momentos é necessário que eu e você sejamos esmagados. Em alguns momentos na nossa vida, as coisas não vão funcionar do jeito que a gente quer. Em algumas situações e os processos que a gente vive funcionam de um jeito totalmente o contrário do que a gente desenhou e planejou para a gente e para as pessoas que a gente ama. Em alguns momentos nós vamos ser esmagados. E quando a gente é esmagado, a primeira coisa que a gente pensa é o diabo. É ele que está fazendo isso. É ele que está agindo na minha casa, ele está agindo na minha vida. Não! Querido, deixa eu te falar. Tem horas que quem te esmaga é Deus. Mas lá em Provérbios, o homem mais sábio do mundo diz que
As feridas de um amigo são boas. Deus sabe por que Ele esmaga a gente. Eu estava fazendo uma pesquisa rápida, e rápida mesmo. E eu descobri a diferença do valor de um cacho de uvas para um bom vinho. E eu fui pesquisar, eu descobri que o vinho mais caro do mundo, meu francês anda meio enferrujado. O nome dele é Domaine de la Romanée Conti. E a safra de 1945 foi leiloado ultimamente uma garrafa, só foram feitas 600 garrafas dele. E a última garrafa foi leiloada por um precinho bem baixinho, de mais ou menos 3 milhões de reais. Sabe por quê? Porque o produto do esmagamento é melhor e mais valioso do que o processo de gerar frutos. Um depende do outro, mas a nossa visão é completamente diferente da visão de Deus. A gente quer parar nos frutos, e Deus olha para mim e para vocês, não. O fruto é só parte do processo. Eu preciso te esmagar para eu te tornar uma coisa valiosa. E sabe, queridos, no momento em que a gente está vivendo os processos, a gente não consegue entender isso. A gente não consegue entender quando as lágrimas caem dos nossos olhos. A gente não consegue entender quando a gente está vivendo momentos de sofrimento. A gente não consegue entender quando as coisas não estão saindo do jeito que a gente planejou. Quando parece que tudo dá errado. Irmão, tem época da nossa vida que parece que tudo que a gente toca, tudo que a gente mexe, dá errado. E eu quero dizer para você que isso é um processo de esmagamento feito para que eu e você nos tornemos algo valioso. Aliás, a promessa de Deus para mim e para você, lá em Jeremias é: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. A gente até planeja, mas Deus é quem realiza a melhor obra na nossa vida. E eu estou falando para pessoas que talvez não entendam hoje o processo em que estão vivendo. Talvez você não sabe, não consegue discernir como é que é Deus agindo na sua vida desse jeito. Mas é Ele. E Ele tem uma obra maravilhosa para fazer em você. Mas ninguém quer isso. Porque dói. Porque machuca. Porque derrama lágrimas. Porque faz a gente sofrer. Mas sabe de uma coisa? A escola do sofrimento é a mais pedagógica que tem. Eu me lembro que uma vez eu cheguei em casa e eu tinha mudado de escola. Eu já contei essa história aqui, mas eu vou contar mais uma vez. E aí eu fui pegar a minha primeira nota. Eu sempre fui de tirar boas notas. Mas eu nunca me esqueço. Era uma prova de história. Eu tirei 5,75. E quando eu peguei aquela prova, eu me lembrei da dona Leuda, me esperando quando chegasse em casa. Eu disse: é hoje. Hoje é o dia. E eu peguei minha nota, guardei, cheguei em casa, dei para ela. Ela olhou, 5,75. Eu disse: olha, mãe, a maior nota da sala foi 6.
estava querendo me livrar, né, irmão? Se eu não quero saber. Você não é todo mundo. Mas mãe, não tem conversa. Aí ela puxou o psicólogo. O psicólogo era um cinto de couro do meu pai. E eu peguei uma surra, irmão. Não foi só eu não, o pastor Daniel também, negócio que ele não está aqui. E para o meu consolo, a nota dele foi mais baixa que a minha. Eu peguei uma surra. E naquele dia eu aprendi uma lição valiosíssima. Nunca mais tire 5,75. Porque a escola da dor funciona, irmão. E quando Deus quer fazer grandes obras na nossa vida, grandes obras são regadas por lágrimas. Sempre. Em alguns momentos Ele vai esmagar a gente. Ele vai fazer a gente sofrer, vai chorar. Tem coisas que Ele vai precisar arrancar da nossa vida. Tem coisas que Ele vai precisar tirar. Para a gente sentir. E quando a gente sentir, a gente vai entender. Porque Ele disse, os ramos que dão frutos, esse eu vou limpar eles, para eles darem mais frutos. Não é limpar com um paninho não, irmão. Essa limpeza dói. E sabe de uma coisa? Toda lágrima que você derrama nunca é em vão. Lá em Apocalipse tem uma promessa para mim e para você, que quando nós estivermos diante de Deus, sabe qual vai ser a primeira providência dele para mim e para você? A Bíblia diz: e Ele enxugará todas as nossas lágrimas. Querido, eu não sei como é que você entrou aqui. Eu não sei que tipo de processo de esmagamento você tem vivido. Eu não sei que situações você tem passado que tem tirado a tua alegria e a tua paz. E talvez sejam coisas que você já tinha conquistado, frutos que nasceram e que você estava cuidando tão bem deles. Mas Deus está dizendo para você nessa noite: dá licença, eu preciso desses frutos. Você compra um cacho de uva no supermercado, por quanto? Eu não faço a menor ideia. Fala mais alto, gente. Eu tô R$9,90, a outra já deu até os centavos. O que é que vale mais? Um cacho de uva ou uma garrafa do Romanée Conti? Quem decide isso não sou eu e você. Nós pararíamos no fruto. Mas sabe de uma coisa? Os pensamentos dele são muito mais altos do que o nosso. A visão de Deus ao meu respeito e ao seu respeito é muito maior do que a nossa. Sabe por quê? Porque a gente vê aqui as coisas, na horizontal. Quando Deus olha para mim e para você, Ele vê na vertical. É por isso que Ele sabe o que tem à frente. É por isso que Ele sabe o que a gente está passando e o que a gente vai passar. Uma águia, quando vai fazer um ninho, ela faz no lugar mais alto da montanha. E isso tem um significado. E ela pega primeiro galhos com espinhos. Você sabia disso? Que a águia, ela sempre vai fazer ninho com galhos com espinhos. E ela coloca espinhos para fora e para dentro. Para fora, para nenhum predador tentar se aproximar do ninho dela. E para dentro, porque quando ela começa a ver que os filhotes já estão chegando na idade de amadurecer, todo dia ela tira um pouquinho daquele material macio. Todo dia. Até que o filhote que está lá descansando no ninho, dizendo: poxa vida, eu podia ficar a minha vida inteira nesse ninho, mamãe traz todo dia comida para mim, e aqui está tudo certo.
Há um belo dia, quando o ninho já não está mais tão confortável assim, a águia pega o filhote, leva para o ponto mais alto da montanha e solta o filhote. Sabe para quê? Para ele começar a bater as asas. E ele vai se aperreando. E ele está dizendo: rapaz, a mamãe ficou doida. Alguma coisa está errada. E a águia está lá, olhando tudo. E quando o filhote não consegue, ela vai e dá uma rasante. E pega o filhote no ar. Eu imagino um diálogo desse. O filhote fala: mamãe, que é isso que a senhora está fazendo comigo? E a águia calada pega o filhote e diz: cala a boca. Vai lá para cima de novo. Coloca ela em cima da montanha e joga. Vai. Bate as asas. Se movimenta. Faz alguma coisa. Porque o inesperado faz a gente mudar. Quando a gente se sente incomodado, a gente precisa tomar outras posturas, fazer outras coisas. E sabe o que está escrito na Bíblia? Como a águia cuida dos seus filhotes, assim o Senhor cuida de mim e de você. Talvez você está se sentindo em queda livre, irmão. Talvez você está passando por situações tão complicadas e a gente chega num culto desse, a gente vê todo mundo e fala boa noite, sorri para as pessoas e está tudo certo, mas só você e Deus sabe como é que você está aí dentro. Só você e Deus sabe como é que está o teu coração. Em queda livre. E Deus está dizendo para você hoje: bate as asas. E se você não conseguir, eu vou lá, dou um arrasante, te levo lá para cima de novo, para você aprender tudo de novo. Eu não sei como é que você entrou aqui. Eu não sei como é que está a tua vida. Eu não sei quais são os teus problemas. Eu não sei que tipo de esmagamento você tem vivido. Mas eu venho aqui para dizer para você, da parte de Deus, escute. Fiéis são as feridas de um amigo. Deus sabe o que está fazendo com você. E quando esse processo terminar, o teu valor não vai ser mais 9,90. Vai ser 3 milhões. A Bíblia diz que o que importa não é como as coisas começam, é como elas terminam. Melhor é o final das coisas do que o começo delas. Eu não sei o que começou aí que está tirando a tua paz, mas eu vim aqui nessa noite da parte de Deus para te dizer que Ele tem uma história diferente da sua para escrever, só que o final é bem melhor do que o que você pensou e imaginou. Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito. Eu queria convidar você aí onde você está, a fechar os teus olhos. E eu queria que você pensasse em todos os processos que você tem vivido, as coisas que você tem passado, coisas que têm te incomodado. Coisas que têm tirado a tua tranquilidade, a tua paz. E eu queria que nesse momento você tivesse uma conversa franca com Deus, porque foi Ele que te trouxe aqui nessa noite. Eu creio que Deus traz as pessoas certas para ouvir as palavras certas. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em Ti. Mesmo sem entender, eu sei o que é melhor pra mim. Mesmo sem entender.
Você não precisa entender. Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chega a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. E mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio em Deus. Porque sou tão pequenino assim, vou ficar em teu colo esperando o tempo certo. Cuida de mim. Mesmo sem entender, Tenha uma conversa com Ele nessa noite. mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, melhor pra mim. Mesmo sem entender, Sabe, queridos, Deus, mas o que eu não consigo. tem momentos que a nossa vida fica tão confusa. Situações que se aproximam da gente, que a gente realmente não sabe o que fazer. Escute, você não veio aqui para fingir ser alguém. Você não veio aqui para tentar passar uma alegria que não está vivendo para outras pessoas. Isso aí a gente deixa lá para fora. A gente precisa fazer isso todo dia às vezes. Mas escute, quando você chegou aqui, Deus, que te vê na vertical, sabe exatamente o que você está passando. E Ele sabe como é que está o teu coração. E nessa noite você veio aqui e o Senhor está te dizendo: sou eu que estou fazendo uma grande obra na sua vida. E talvez você não está entendendo nada agora, mas um dia tudo vai fazer sentido. Uma história diz que um homem sobreviveu a um naufrágio e só ele, numa queda de avião, sobreviveu. Ficou numa praia deserta. Ele conseguiu fazer uma casa para ele lá, com alguns materiais. E ele começou a pescar e deixou a casa lá com a fogueira dentro. E ele voltou todo feliz da pescaria, com vários peixes. Mas quando ele chegou lá, a casa dele estava totalmente queimada, destruída. E ele disse que levantou os olhos para o céu e disse: por que que o Senhor não gosta de mim? É uma coisa atrás da outra. Primeiro eu caio de um avião, eu me machuquei. Agora, quando eu consigo construir uma casa com algumas coisas que eu achei, o Senhor permitiu que isso tudo fosse queimado. E a história diz que quando ele estava fazendo essa oração, uma mão bateu no ombro dele e disse: vamos, meu amigo. E ele olhou para trás, viu um marinheiro e disse: como é que você me achou aqui nessa ilha deserta? Ele disse: a gente viu o sinal de fumaça e resolveu voltar. O nosso barco veio te buscar. Querido, não existe por acaso.
Não existe coincidências. Tudo faz parte de um processo de Deus na sua vida, que hoje você não está entendendo nada, mas amanhã vai fazer todo sentido. Eu queria convidar você a ficar em pé no seu lugar. Pastor, essa palavra é para mim. Sou eu que estou passando por esse processo e eu estou sentindo que estou sendo esmagado e não estou conseguindo entender. Se essa palavra é para você, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar por você nessa noite. Pastor, eu estou passando por tanta coisa e eu venho para cá, eu tenho que cantar, eu tenho que sorrir para as pessoas, mas só Deus sabe o que eu estou vivendo. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você que está passando por um processo de esmagamento e que você não está entendendo nada, porque dói. E quando dói, a gente perde todo o sentido, tudo que está acontecendo. Não tem problema chorar, não. Deixa a lágrima rolar, não tem problema, não. Mesmo sem entender, eu confio em ti. Deus está te trazendo aqui para te dizer que fiéis são as feridas de um amigo. E Ele é teu amigo. Ele sabe o processo que está fazendo na sua vida. Ele sabe por que você está passando por isso tudo. Ele sabe porquê de cada lágrima que está sendo derramada. E Ele está dizendo para você nessa noite: eu estou colhendo as suas lágrimas. Eu estou usando elas para adubar uma semente que vai gerar algo muito maior do que você imagina. Por que é que tem que ser tão difícil para mim? Parece que é difícil só para mim. Tem pessoas aqui à frente que precisam ser abraçadas. Eu preciso de ajuda aqui, porque nessa noite Deus está dizendo para você: eu estou cuidando de tudo. Por mais que você não consiga ver, por mais que a situação esteja tão confusa que você não consiga ver que eu estou do seu lado, mas sou eu que estou fazendo isso e tem um propósito. Sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vais cuidar de mim. Não tenha medo de ser esmagado por Ele. Não tenha medo de viver os propósitos, os processos. Deus sabe o que está fazendo. Ele nunca perdeu o controle de nada. Mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei o que é melhor para mim. Mesmo sem entender, Eu sou a videira, vocês são os ramos, e quem está unido comigo e eu com Ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês nada podem fazer. parece que é difícil só pra mim. Eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus. Teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor para mim. E mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim. Você sabe por que Deus te trouxe aqui? Ele está dizendo para você nessa noite: calma, filho, calma. Você pode se esconder em mim, mas não de mim. E se eu precisar te esmagar, eu vou te esmagar. Entenda, é para que você se torne algo maior e melhor do que você imagina.
As tuas lágrimas não são em vão. Tudo que você vive não é em vão. É Deus agindo na sua vida. Eu quero orar por você nessa noite. Eu vou pedir, se você puder, se você quiser, coloque a mão no seu coração. Você não está livre de viver coisas inesperadas. Mas tem uma promessa de Deus para mim e para você que diz assim: eu vou estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, nos momentos bons, Deus vai estar com você. Nos momentos ruins, Deus vai estar com você, porque Ele é fiel. Vamos orar. Pai, na minha visão limitada, eu não sei o que essas pessoas estão vivendo, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe que tem momentos da nossa vida que são tão difíceis que a gente não consegue ver que o Senhor está agindo. A gente não consegue ver, Senhor, que até a dor coopera para o bem daquele que te ama. Senhor, olha para cada pessoa que está aqui, essas que estão sofrendo, que estão chorando, que precisam do teu alívio nessa hora. A minha Bíblia diz que o Senhor é um Deus de perto, não um Deus de longe. A minha Bíblia conta que um dia Jesus estava lá no jardim do Getsêmani. E sabe, queridos, às vezes a gente lê um português tão frio quando ele fala assim: afasta de mim esse cálice. Mas sabe o que isso quer dizer? Que Jesus olha para o Pai e diz assim: Pai, eu não quero viver isso, eu não quero passar por isso, me livra disso. É isso que Jesus está falando. Jesus, na sua humanidade, como eu e você, pediu a Deus que não vivesse algumas coisas, e o Pai simplesmente se calou, e com esse silêncio ele estava dizendo: filho, você vai ter que passar por isso. Mas quando você passar por isso, você vai ser muito melhor do que é. E eu não vim orar nessa noite, Senhor, para que o Senhor tire os problemas, mas para que o Senhor nos ajude a enfrentá-los e nos torne muito melhores. Se o Senhor precisar nos esmagar, Senhor, que seja feita a tua vontade, não a nossa. Porque eu sei que o Senhor não esmaga para descartar. O Senhor esmaga para que o produto desse esmagamento seja muito mais valioso do que a gente consegue mensurar. Eu te agradeço por tudo que o Senhor está fazendo aqui e por tudo que o Senhor vai fazer. Consola, conforta, Senhor. Nós queremos nos esconder em Ti, nós queremos deitar no Teu colo e na nossa limitação dizer que nós estamos prontos a fazer aquilo que o Senhor quer, porque a Tua vontade é sempre melhor do que a nossa. Os Teus caminhos são muito melhores do que os nossos, e o final das coisas vai ser muito melhor do que o começo delas. Eu creio nisso e oro pelos meus irmãos. É no Teu nome, Jesus, que eu oro. Enxuga as lágrimas. E se a gente precisar derramar, que seja pelo menos no Teu colo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço que está aí do seu lado e diga para essa pessoa: Deus não perdeu o controle. Ele está no controle de tudo. Amém. Deus te abençoe. Eu quero te lembrar que quinta-feira tem rede de mulheres e sábado rede de homens. Você está convocado a estar aqui. Deus te abençoe, querido. Vá na paz do Senhor Jesus.